Em 1949, um momento decisivo na Praça Tiananmen, em Pequim, marcou o início de uma das maiores transformações da história moderna. Mao Zedong proclamou a fundação da República Popular da China, prometendo um novo futuro para uma nação devastada por décadas de guerra e instabilidade. A ascensão de Mao não foi apenas uma mudança de governo, foi o começo de uma revolução que pretendia remodelar a própria alma da China. Sob sua liderança, a China embarcou na jornada para se tornar um Estado socialista. Inspirado no modelo soviético, o novo governo implementou o primeiro plano quinquenal, focando na indústria pesada e na coletivização. O objetivo era claro: transformar uma sociedade agrária e atrasada em uma potência industrial. Para milhões de chineses, a promessa de estabilidade e progresso nacional, após anos de humilhação e conflito, parecia finalmente ao alcance. Era um tempo de esperança, mas também o prelúdio de imensos desafios. As terras, que por séculos pertenceram a grandes proprietários, foram tomadas e redistribuídas aos camponeses. Milhões de famílias que nunca possuíram nada receberam sua própria parcela de terra. Essa reforma agrária radical foi um pilar central da Revolução de Mao. A ideia era quebrar a velha estrutura feudal e dar poder ao campesinato, à base de apoio do Partido Comunista. Inicialmente, a medida foi celebrada como um ato de justiça social. No entanto, essa fase de propriedade individual foi curta. Logo, o partido começou a pressionar pela formação de cooperativas. O primeiro passo em direção a um sistema totalmente coletivizado, preparando o terreno para uma das experiências sociais mais drásticas e trágicas do século XX. No final dos anos 50, Mao lançou o Grande Salto Adiante. Foi uma campanha ambiciosa para acelerar a industrialização e ultrapassar as economias ocidentais em tempo recorde. A agricultura foi completamente coletivizada em comunas populares, e milhões de camponeses foram mobilizados para produzir aço em pequenos fornos de quintal, muitas vezes derretendo suas próprias ferramentas de trabalho. O resultado foi catastrófico. A produção agrícola despencou, e a maior parte do aço produzido era inútil. O desvio de mão de obra e a má gestão, combinados com desastres naturais, levaram à grande fome chinesa. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas morreram de fome, em um dos piores desastres humanitários da história. O Grande Salto Adiante, em vez de um avanço, tornou-se um símbolo de fracasso e sofrimento imenso. Após o desastre do Grande Salto Adiante, a influência de Mao dentro do partido diminuiu temporariamente. Mas em 1966, ele lançou a Grande Revolução Cultural Proletária para reafirmar seu poder e purgar seus rivais. Ele convocou a juventude chinesa, os guardas vermelhos, a atacar os quatro velhos. Velhas ideias, velha cultura, velhos costumes e velhos hábitos. O que se seguiu foi uma década de caos. Professores, intelectuais e até mesmo altos funcionários do partido foram humilhados publicamente, perseguidos e enviados para campos de trabalho forçado. Templos antigos foram destruídos, livros foram queimados, e a sociedade mergulhou em um frenesi de violência e paranoia. A Revolução Cultural deixou cicatrizes profundas na nação, paralisando a educação e a economia e resultando na morte de milhões de pessoas. A morte de Mao, em 1976, abriu caminho para uma nova era. Deng Xiaoping, um líder pragmático que havia sido purgado 2 vezes durante o regime de Mao, emergiu como o novo líder da China. Deng iniciou uma política de reforma e abertura, afastando-se da ideologia maoísta rígida. Ele introduziu elementos de mercado na economia, permitindo que os camponeses vendessem o excedente de suas colheitas, e estabelecendo zonas econômicas especiais
para atrair investimento estrangeiro. A famosa frase de Deng: "Não importa se o gato é preto ou branco, desde que cace ratos", resumia sua abordagem pragmática. Essa mudança drástica de política desencadeou um período de crescimento econômico sem precedentes, tirando centenas de milhões de pessoas da pobreza e iniciando a jornada da China para se tornar a potência que conhecemos hoje. Nas décadas seguintes, a China experimentou um milagre econômico. O país se tornou a fábrica do mundo, impulsionado por uma vasta força de trabalho e investimentos massivos em infraestrutura. Cidades como Shenzhen e Xangai se transformaram em metrópoles futuristas, símbolos do novo poderio chinês. O crescimento não se limitou à manufatura. A China investiu pesadamente em tecnologia e inovação, tornando-se líder em áreas como 5G, inteligência artificial e comércio eletrônico, com gigantes como Huawei e Alibaba ganhando destaque global. Esse crescimento transformou a vida de mais de 1 bilhão de pessoas e redefiniu a economia mundial. A chegada de Xi Jinping ao poder em 2012 marcou outra mudança significativa. Xi consolidou seu poder de uma forma não vista desde Mao. Ele lançou uma vasta campanha anticorrupção que, segundo críticos, também serviu para eliminar rivais políticos. Em 2018, o limite de mandatos presidenciais foi removido, permitindo que ele governe indefinidamente. Sob sua liderança, o controle do Partido Comunista sobre a sociedade se intensificou, com o aumento da vigilância digital e a supressão da dissidência. O pensamento de Xi Jinping foi consagrado na Constituição do partido, elevando seu status a um patamar semelhante ao de Mao e Deng. Essa centralização de poder sinaliza uma nova fase na política chinesa, mais assertiva e controladora, tanto interna quanto externamente. Hoje, a China de Xi Jinping desempenha um papel central na geopolítica mundial. Sua ascensão gerou tensões crescentes com os Estados Unidos, em uma rivalidade que abrange comércio, tecnologia e influência global. A questão de Taiwan permanece um ponto de conflito sensível, com Pequim reivindicando a ilha como parte de seu território. Ao mesmo tempo, a China enfrenta críticas internacionais sobre questões de direitos humanos, especialmente em relação ao tratamento dos uigures em Xinjiang e à repressão em Hong Kong. Da Revolução de Mao ao milagre econômico de Deng e à era assertiva de Xi, a jornada da China moderna é uma história complexa de triunfo e tragédia, de transformação radical e continuidade autoritária. O país que emergiu dessas décadas de turbulência não é apenas uma potência econômica, mas uma força que está ativamente redefinindo o equilíbrio de poder global. A China do século XXI é um protagonista indispensável no palco mundial, e seu futuro moldará o nosso